Então, olá, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a terceira e última parte de enzimas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como que é o mecanismo ali de funcionamento da enzima, que a gente já vem falando, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais específico, né? E começando sobre a enzima, a gente vai falar então do mecanismo geral da catálise. O que é catálise? A catálise nada mais é do que a aceleração de uma reação, tá? Então, as enzimas, elas têm o papel, né, de acelerar a velocidade da reação que vai acontecer e, consequentemente, elas acabam diminuindo a energia livre de ativação desta reação, tá? Só que elas fazem todo esse processo, mas elas não alteram o processo termodinâmico dessa reação. O que é esse processo termodinâmico? É a energia dos reagentes e dos produtos da reação e da sua equivalente não enzimática. Então, elas não vão mudar o perfil térmico e energético, né, desse reagente ou desse produto, tá? Então, quando ela está fazendo esse processo de catálise, tá? Essa reação, ela passa por alguns processos. Então, ela acaba passando por um estado intermediário, tá? Que é chamado de TS, que tem alta energia e o composto normalmente é mais instável, tá? E ela é ligada, né, por afinidade ao sítio... ela é ligada no sítio catalítico. Então, esse estado de transição vai fazer que essa enzima se ligue ali de forma bem afinca, com bastante afinidade ao sítio catalítico, tá? E aí, este composto, tá? A gente não consegue isolar ele numa reação, ou mesmo a gente também não pode considerar que ele acaba se tornando um composto intermediário. Tá? Por quê? Porque ele não vai ser liberado. É só um processo que passa ali na formação desse processo de catálise, tá? No sítio catalítico da enzima. Essa afinidade, tá, do TS, que é o estado de transição, é muito maior que a afinidade do substrato com a enzima, tá? Então, quanto maior o número de moléculas em TS, maior a velocidade da reação. Então, ali é como que a enzima vai entrar no processo e vai acelerar essa velocidade da reação. Então, ela vai transformar esse processo em estados de transições, em várias moléculas de estado de transição, e, consequentemente, essa reação vai aumentar, tá? Isso é a forma geral aí que funciona, tem estudos mais aprofundados, mas a gente não vai aprofundar tanto sobre esse mecanismo, tá? Mas é para vocês saberem que existe essa forma aí, a gente entra em situações de produção de gráfico, de fórmulas de Michael-Mentels, e aí mais algumas outras situações que a gente não vai aprofundar aqui na aula de vocês, tá? Nessa parte da bioquímica. E aí, quando a gente fala, né, desse mecanismo geral de catálise, ele tem 4 principais mecanismos, tá? Que vão acelerar aí, então, a reação e vão formar essas moléculas no substrato, tá? Então, a gente tem a catálise ácido-base, tá? Que vai ter a participação dos aminoácidos. O que são os aminoácidos? Aquelas moléculas que vão formar as proteínas, tá? E aí, nesse processo, ela libera ou doa prótons durante o processo durante essa reação. Depois, a gente tem a torção do substrato, tá? Que sempre vai depender do substrato que eu tenho, e como que ele tá ligado a esse sítio lá, que a gente aprendeu na aula passada, tá? E aí ele vai alcançar, por esse processo, ele vai alcançar, então, o estado de transição, que é o TS. E aí, automaticamente, vai transformar, né, vai fazer essa reação acontecer, e automaticamente a gente vai ter ali a produção dos produtos, né, o resultado daquela reação. Depois eu tenho a catálise covalente, tá?
A enzima, então, ela se liga de forma covalente ao substrato, e aí ela acaba induzindo ali a formação do produto, tá? Normalmente, nesse caso, a gente vai ter aí o envolvimento e participação das coenzimas, tá? E a gente tem o efeito e a diminuição da entropia, tá? Que normalmente está relacionada, gente, com aquela parte da química que a gente chama de estequiometria, né? Que daí vai fazer a correção dessa reação estequiométrica, e aí automaticamente ela auxilia esse mecanismo, efeito da diminuição da entropia, ela acaba auxiliando os outros 3 mecanismos, tá? Que é a catálise ácido-base, torção do substrato e catálise covalente. Então, muitas vezes, quando a gente tem o efeito da diminuição da entropia, a gente vai ter outra reação em conjunto aqui, outro mecanismo que vai trabalhar em conjunto, tá? Então, isso de forma geral, como que funciona a catálise, tá? Como que funciona essa reação aí catalítica das enzimas. Depois a gente tem a cinética enzimática, tá? Então, o que é a cinética enzimática, né? Na verdade, é onde nós vamos estudar a velocidade das reações enzimáticas e o que vai influenciar essas reações, tanto aumentar essa reação como diminuir essa reação. Então, é bem interessante quando a gente fala desse processo da cinética enzimática. Gente, eu falei que na anterior a gente estuda Michael Mentels, na verdade é na cinética enzimática, tá? E aí a gente estuda a cinética enzimática, tá? Para entender e identificar a quantidade de produto que a gente está formando, tá? Ou a quantidade de substrato que está sendo consumido pelo tempo daquela reação. Então, né, a gente vai ter um gráfico, tá? Então, tempo e quantidade, e aí ele vai normalmente crescer, tá bom? E aí, depois de um tempo, ele acaba... fugiu a palavra... estabilizando, tá? Então, essa cinética, ela vai ter aí como reação... É igual quando vocês estudaram microbiologia, não sei se vocês vão lembrar, que vocês estudaram lá a reação onde a gente tem o crescimento, a fase log, lag, estacionário e morte, né? A cinética enzimática é praticamente esse processo, tá? E aí a gente tem o complexo enzima-substrato, tá? Então, que vem aqui, ó, que é a equação dessa cinética enzimática. Então, a gente tem a enzima, tem o substrato, ele vai formar um complexo, tá? E aí, depois, ele vai produzir a enzima, que ela sai da reação, mas ela permanece ali, e o produto, tá? Esse complexo, ele tem uma energia ligeiramente menor do que a do substrato isolado. Então, se eu só tenho substrato, eu tenho uma energia específica. Se eu tenho enzima substrato, normalmente essa energia da reação é um pouco menor, tá? E aí, quando forma esse processo, quando eu formo aqui esse ES, tá? Que é quando aparece o estado de transição, que é aquele TS que a gente falou nos slides anteriores. E a formação do P, que é a formação do produto, tá? É a etapa, então, limitante da velocidade da reação, e sempre essa velocidade vai depender tanto da concentração da enzima como da concentração do substrato. Por quê? Se eu tenho muito substrato e pouca enzima, vai acontecer a formação de produto? Vai, mas pensa assim, a enzima vem, vamos supor, eu tenho 5, tá? E eu tenho uma enzima, vamos lá. Então, eu tenho uma enzima e 4 substratos. Então, o que vai acontecer? Esse substrato vai vir, vai entrar nesse substrato, né? Vai fazer a reação, e aí ela sai e o produto sai. Daí eu tenho a outra. E assim por diante. Então, uma vai ter que esperar a outra para poder acontecer. Então, por isso que normalmente daí é mais devagar. Mas se eu tenho 4 enzimas e 4 substratos, automaticamente elas se ligam e acontece ali praticamente em conjunto esse processo, tá? Então, é bem interessante que a cinética enzimática sempre vai depender, então, da concentração, tanto da enzima como do substrato, tá? Que é o que acontece muito, gente, porque tem pessoas que não são 100% intolerantes à lactose, por exemplo. Elas muitas vezes são intolerantes, elas produzem pouca lactase, que é a enzima que está
intestino para fazer a quebra aí do açúcar do leite, tá? E aí, muitas das vezes tem dor de barriga, às vezes tem diarreia, mas não é uma coisa que fala, nossa, eu comi, já preciso de um banheiro, senão eu vou fazer nas calças. Não. Ela consegue, vai dar dor, vai dar tudo o que acontece, mas é de uma forma mais controlada, tá? Por quê? Porque ela tem a enzima que quebra aquele açúcar, mas não tem a quantidade necessária, então esse açúcar acaba sendo enviado para o intestino, e aí acontecem algumas reações ali não muito legais quando a gente fala desse processo, tá? E aí, quando a gente fala, então, dessa cinética enzimática, além da quantidade de substrato e da quantidade de enzima, a gente tem alguns fatores, tá, que vão influenciar na velocidade dessa reação, que são os principais fatores na área de alimentos que quase que influenciam tudo, tá, que são a temperatura e o pH. Quando a gente fala de temperatura, tá, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação, tá? Só que a gente sempre tem uma temperatura ótima, que é o que acontece muitas vezes no caso do crescimento dos micro-organismos, né? Estou fazendo essa comparação para vocês lembrarem um pouquinho. Que é o quê? Tem até certo ponto, ela cresce muito. Só que na hora que ela passa aquele ponto ideal, que é o ponto ótimo, o que começa a acontecer? Ela começa a estacionar e morrer, tá? E isso também acontece com a enzima, tá? Então, eu tenho um tempo ótimo, só que a partir do momento, o que acontece? Ele vai chegar naquele pico, e aí, a partir daquilo, as enzimas começam a se desnaturar, e aí, automaticamente, essa reação enzimática não acontece mais da mesma forma, tá? Então, é sempre até atingir a temperatura ótima, tá? E a partir daí, essa atividade volta normalmente a diminuir. Por quê? Porque a gente tem ali a desnaturação da molécula, tanto da enzima como da proteína, do substrato que a gente tem, tá? No caso do pH, a gente também tem a mesma situação da temperatura, tá? Existe sempre o pH ótimo, que a enzima vai trabalhar, então cada situação é uma situação, então sempre vai depender do substrato e do tipo de enzima, tá? E aí sempre existe ali uma distribuição, né, dos elétrons, da carga elétrica, de forma que vai acontecer ali a reação ideal, tá? Então, por exemplo, se eu tenho, vamos pensar, estou falando bastante de micro-organismo que é muito próximo, o processo de reação da enzima é muito parecido com a reação dos micro-organismos. Quando a gente vai produzir iogurte, por exemplo, o que acontece? A gente tem que ter uma temperatura ali de 35, né? 38, se não me engano. E aí a gente tem que ter um pH específico também, né? Para essas bactérias conseguirem comer esse açúcar e conseguir produzir ali o iogurte, o fermento, enfim. E a partir do momento que ela fica muito ácida, porque foi a própria bactéria que produziu aquele pH, diminuiu aquele pH, a partir dali, o que começa a acontecer? Começa a diminuir ali a reação dos micro-organismos, tá? E a enzima também é assim. Então, sempre vai ter, dependendo do substrato que eu tô falando, dependendo da enzima que eu tô falando, ela vai ter um ponto ótimo de pH para se trabalhar, tá? Então, esses são os dois principais fatores que vão influenciar na velocidade da minha reação. E aí, existem situações que a gente pode inibir o funcionamento da enzima, tá? Essa inibição enzimática, né, pode acontecer através dos inibidores enzimáticos, que são moléculas responsáveis por diminuir a atividade enzimática, tá? E a gente tem dois tipos de inibição, tá? Então, a gente tem a inibição reversível e a inibição irreversível, tá? Então, a gente vai falar principalmente da reversível, tá? Deixa eu só ver um negócio, gente. Então, no caso da reversível, a gente tem dois tipos. A gente tem a reversível competitiva, tá? E a reversível não competitiva. Quando a gente fala da competitiva, tá? É quando lembra lá quando a gente fala do substrato, da enzima,
do sítio catalítico ou do sítio de ligação? Na competitiva, eu tenho o substrato, tenho a enzima e tenho o inibidor, tá? Então, eu tenho essas 3 moléculas. O inibidor, ele acaba se ligando ali aonde faria a ligação com a enzima. E aí ela acaba não deixando com que a enzima se ligue ali naquele substrato, tá? Então, esse efeito, normalmente, como que a gente pode reverter essa inibição? Aumentando a concentração do substrato, tendo mais substratos para que aconteça ali a atividade enzimática, tá? E aí sempre vai depender tanto da concentração do substrato como da concentração do inibidor. Então, é bem interessante também quando a gente fala dessa inibição. Já a inibição enzimática reversível não competitiva, tá? O inibidor, então, ele se liga reversivelmente à enzima, tá? Em um local próprio de ligação, onde ela está ligada ao mesmo tempo que o substrato. Então, vamos supor, ó, pensa que minha mão, eu tenho, vamos supor que essa pilha, tá vendo? A pilha é o meu inibidor, então ele se ligou aqui, e a enzima se ligaria aqui em cima. Só pelo fato desse inibidor estar ligado aqui, eu até liga, mas não acontece a reação, tá? Então, isso pode acontecer também. E sempre, nesse caso, sempre depende da concentração do inibidor, tá? Então, é bem interessante também quando a gente fala aí dessa inibição enzimática. Opa. E aí a gente tem como fazer a regulação, né, enzimática das moléculas, tá? Então, quando a gente fala, né, da regulação, a gente consegue regular, então, a atividade dessas enzimas, fazendo com que essas enzimas consigam atuar no metabolismo celular, tá? E essa regulação, ela é essencial para a gente garantir o funcionamento aí do metabolismo da célula, tá? E aí, além, né, a gente tem as inibições, a gente tem as reações, a cinética, que eu consigo aumentar pela temperatura, pelo pH, ou diminuir, enfim. Além de tudo isso, eu ainda tenho 2 modos de regulação enzimática, tá? Então, a gente tem a modulação alostérica e a modulação covalente, tá? Então, a modulação alostérica, né, vai acontecer, então, nas enzimas, tá? Que tem esse sítio de modulação, ou um sítio alostérico, tá? Que é onde o quê? A enzima, ela vai se ligar de forma não covalente, tá? Ao modulador alostérico, que pode ser positivo, daí no caso vai ativar a enzima, ou negativo vai inativar a enzima, tá? Essa ligação modular, então, ela acaba mudando ou modificando a conformação na estrutura espacial da enzima. Então, eu tenho uma enzima assim, por causa dessa modulação, ela acaba mudando, então ela vira assim, tá? E aí, automaticamente, ela consegue ter afinidade ou não, né? Ou mudar a afinidade com o substrato, tá? É o modelo mais comum de regulação, tá? E essa regulação, essa modulação, desculpa, alostérica, tem ali um outro modelo, que é a inibição por feedback, tá? Que é onde o produto atua, tá? Como modulador da enzima. Então, está se produzindo o produto, mas esse produto auxilia ali no processo enzimático para auxiliar ali e aumentar a velocidade da reação catalítica. Além disso, a gente vai ter, então, a modulação covalente, tá? Que é quando a modificação covalente na molécula da enzima, que aí a gente consegue converter entre formas ativas e inativas, e normalmente, no caso da modulação covalente, a gente vai adicionar ou remover grupos fosfato, como, por exemplo, a serina, tá? Que é um aminoácido que está ligado aí com as proteínas, né? Lembrando que uma enzima é sempre uma proteína, né? E uma proteína nem sempre é uma enzima. E aí, né, para finalizar, a gente vai rever, então, um pouquinho dos fatores. Então, a gente falou dos fatores que influenciam a reação enzimática.
do pH e da temperatura, né? A influência, então, do pH acontece, é comprovado experimentalmente essa mudança na velocidade das reações, tá? E aí, através disso, a gente consegue identificar essa curva, né, de crescimento que eu comentei com vocês, que cada enzima e cada substrato vai ter um pH específico para trabalhar, tá? O sítio ativo, gente, que é o que a gente mais fala, né, que é onde faz a conexão ali de enzima substrato, tá? Ela normalmente acontece ali por grupos ionizados que variam bastante de acordo com o pH, porque daí se eu começo a diminuir o pH, pode ser que comece a romper ali as minhas cadeias e eu não consiga fazer a ligação. Ou o contrário, aumentar o pH, começa a conectar coisas ali no sítio de ligação, e aí eu não consigo mais fazer aquela ligação, tá? E aí o substrato pode muitas vezes ser afetado, então, por essas variações. Então, a gente pode ter mudança no substrato e aí essa enzima não conseguir se ligar. Porque vocês lembram quando eu falo que a enzima, ela é bastante, cada enzima é específica para um substrato? Então, isso é muito importante quando a gente fala desses fatores que influenciam aí o pH, tá? A reação enzimática, tá? E além disso, né, gente, se a gente voltar lá em proteínas, quando eu tenho modificação de temperatura, de pH, eu posso muitas vezes fazer o quê? Provocar desnaturação dessas minhas proteínas, tá? E aí, por isso, muitas vezes eu acabo, como que eu vou dizer isso? Eu acabo inibindo ali o funcionamento daquela enzima, tá? Por exemplo, a gente tem a pepsina, que está presente, né, no estômago, ele tem um pH de 2, tá? E a gente tem a fosfatase, que vai estar presente no intestino, que tem que ter um pH de 12. Então, olha que loucura que acontece no nosso organismo. Então, no nosso intestino vai ter que ter uma atividade, nosso estômago, desculpa, vai ter que ter uma atividade de pH 2, para fazer ali a quebra, né, dessas moléculas, e aí depois precisa ir para um pH de 12. Então, acontece essa mudança, e se a gente não tem essas reações, a gente não teria ali esse processo, tá, de absorção e eliminação desse substrato, da transformação em produtos, tá? Então, por isso que é bem interessante quando a gente fala aí desses fatores. Aí a gente tem o fator de temperatura, que a gente já falou bastante, e a temperatura vai influenciar muito na atividade, tá? E cada uma vai ter um ponto ótimo, máximo da sua atividade. Quando a gente fala em temperaturas baixas, tá? As enzimas normalmente elas são bastante rígidas, ou elas acabam não conseguindo se alocar ali certinho ao substrato, tá? E normalmente, quando a gente tem um valor de temperatura maior que 50 graus, normalmente acontece aí a diminuição da atividade enzimática, tá? Por quê? Porque a enzima acaba se desnaturando, tá? Então, de forma geral, a temperatura, né, vai acelerar, cada aumento de temperatura acelera as reações químicas, tá? Então, a cada 10 graus que eu tenho de aumento de temperatura, a velocidade de reação se duplica. Então, eu tinha ali uma reação enzimática, um exemplo, tá? De 2 vezes, aí em 20 graus. Daí eu aumentei para 30 graus. O que acontece? Ela vai para 4 vezes, tá? Isso até a gente chegar nos 50 graus. A partir daí, elas começam a desnaturar pelo calor, e aí a gente tem a influência, né, a diminuição da reação enzimática, tá? E aí a gente tem os cofatores, né, que a gente também comentou na semana passada, tá? Então, os cofatores, eles auxiliam ali a reação enzimática, tá? Ele vai facilitar o processo, que é o que acontece aqui nesse exemplo, nesse desenho. Então, a gente tem em verde a enzima B, a gente tem um cofator em azul, que vai se ligar aqui e vai fazer a ligação para que aconteça a ligação dos substratos, e depois eu vou ter o produto, tá? E aí eu tenho os inibidores, tá? Então, olha aqui, que legal, quando a gente fala dos inibidores, né? Eu tenho a enzima, entra, né, um substrato,
tá? Que tem o desenho certinho, mas entra ali, pode entrar também o inibidor, né? Que daí vai bloquear ali uma parte, a enzima não, que é essa verdinha, não vai conseguir se ligar ali a enzima, o substrato, né? Que é o verdinho, desculpa. Que não vai conseguir se ligar à enzima, que é a amarela, e aí não tem ali o funcionamento da reação enzimática, tá? Então, esses inibidores, eles podem ser tanto temporários ou não, tá? Então, se eles forem temporários, na hora que sair, a gente consegue fazer a ligação do substrato, tá? No caso dos cofatores, gente, a gente tem alguns cofatores bem específicos, como ferro, manganês, zinco, ou, por exemplo, como as vitaminas, tá? Eles podem ser cofatores que inibem o funcionamento da enzima, tá? Ou eles auxiliam o funcionamento da enzima. Então, isso também é bem interessante, tá? E eu acho que é isto. Então, finalizando aí a nossa parte, né? Sempre, gente, se vocês falar, professora, mas o que é mais importante na aula de hoje? Tudo é importante, tá? Mas é muito importante vocês entenderem o que pode alterar ou não a reação enzimática. Talvez esse é o ponto mais importante aí para a gente falar nessa aula,